das coisas, padre, que mais exorciza demônio, né? Porque se a gente tá... O demônio está nos rondando, né? Porque São Pedro vai dizer, o demônio é como um leão a rugir procurando a quem devorar. Resistir-lhe firme na fé. Na fé de São Pedro aí. Mas uma das coisas que mais... A gente pode até se perguntar qual é a oração da qual o demônio tem mais medo. É o exorcismo breve? São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Você sabe que essa oração foi composta por Leão XIII depois de uma visão que ele teve numa missa que ele estava assistindo. Ele celebrava a missa todas as manhãs e depois assistia uma segunda missa. Quando ele estava assistindo a segunda missa, ele teve uma visão que viu vários demônios sobre Roma, sobre o Vaticano, e ele... um perigo para a igreja. Aí ele compôs o exorcismo breve. E chamou o secretário dele aí, mandou dar ordem para em todas as missas rezarem depois de todas as missas o exorcismo breve para impedir o demônio de entrar na igreja. É o que o demônio tem mais medo? Não. O demônio tem mais medo do quê? Da água benta. É ótima a água benta, porque a água benta lembra o nosso batismo, né? Da cruz. Da cruz ajuda muito, porque a cruz, quando a gente tem um crucifixo em casa, aquilo afugenta o demônio, porque lembra ele o fracasso dele. É aí que eu perdi. É aí que foi a redenção da humanidade, que eu perdi tudo que eu tinha ganhado. Porque com o nosso Senhor... Então lembra ele, isso exorciza ele, isso esmaga ele. Mas a oração mais eficaz que existe contra a ação do demônio é mais simples do que a gente imagina. É uma boa confissão. Olha, esse é o ponto. Nossa Senhora. Muito bom. Se cabe ainda aí tempo numa história... Eu nem estou olhando o relógio mais, padre. Nossa, meu Deus do céu. Se eu, eu não vou dizer o nomezinho da cidade para não ter... Mas uma cidadezinha bem do interior do Brasil. Interior mesmo. Aconteceu de uma moça ficar possessa. Foi um escândalo. Não, isso é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Foi um escândalo na família toda. Todos eram muito religiosos. Acontece que a família toda da moça era muito religiosa, só que pelos casamentos que houve, metade da família era protestante e metade era católica. Então, foi um acontecimento que mexeu na família toda. A parte protestante chamou o pastor, a parte católica chamou o bispo para estar presente na casa. E, coincidentemente, chegaram juntos. Foi hoje que o programa chegaram juntos na casa. Veja os anjos atuando aí, né? O pastor imediatamente se prontificou em fazer ele o exorcismo. E com a Bíblia na mão, falou: senhor bispo, só me dá licença, porque isso é um caso meu, eu vou assumir isso aqui, eu vou fazer esse exorcismo. A família me chamou, né? Exatamente. O bispo tranquilo, só, por favor. Tem a bondade. Tem a bondade, vai lá. E educado o bispo, faz né? esse quanto. E aí o pastor entrou no quarto da moça com o pai e a mãe e começou a fazer as orações dele. Na hora que entrou, realmente o demônio se manifestou. Parecia que não era doença mesmo, era uma coisa... Que não era natural, não era preternatural, né? Então começou a fazer as orações, se manifestou, e ele rezando cada vez com mais empenho, mais força, mais energia. Mas quando o demônio começou a falar pela boca da jovem, ela disse: o que você está fazendo aqui? Quem te deu poder para me expulsar? Quem é você para me mandar embora? Falando pro pastor. Pro pastor. E o pastor deu em cima dela. Cala a boca, demônio, não sei quanto, vai aqui, não sei o quê. E o demônio pegou e jogou diante de todo mundo, do pai, da mãe, dos familiares que estavam lá, um pecado que o pastor tinha cometido no final de semana. Nossa Senhora. Eu te vi final de semana em tal lugar. Ele ficou desconcertado. E o demônio disse outro.
E ele ficou mais apavorado ainda. Todo mundo... oração, ele começou a rezar, para com isso. E o demônio jogou outro. E ele começou a ficar sem jeito, constrangido. Claro. Nossa, imagina. Então, imagina. Acabonhado, ali humilhado, né? Não sabia o que fazer e foi embora. Cruzou com o bispo, com o restante da família e disse até pro bispo, olha, não vai lá não porque o negócio tá feio hoje. Foi embora. O bispo reuniu a família toda. Primeira coisa, vamos rezar o credo. O credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Fez a família toda rezar o creio inteirinho. Amém. Agora vamos lá. E agora? O bispo chegou, colocou a estola sobre a cabeça da moça, esbravejou, gritou também, mesma coisa, fez a mesma atitude. O bispo rezou, fez o exorcismo, levou uns tantos minutos, a menina caiu, como que morta, livre do demônio. Levantou, normal. O bispo reuniu a família toda. Vocês perceberam a diferença? Por que o demônio não jogou diante de todos os meus pecados? Porque eu não tenho? Não é isso. O demônio não falou dos meus pecados porque eu confesso os meus pecados. Nossa, que bonito, que interessante, hein? Que bonito fato, padre. E os pecados sobre os quais a pessoa se confessa, o demônio não tem mais direito sobre eles. Olha, então foi apagado, né? É a confissão. Acabou, porque o que atrai demônio sobretudo? O pecado. Mas peraí, a gente é miserável, a gente tem nossas falhas, confessa seus pecados. Por isso que o demônio faz de tudo para a pessoa não confessar todos os pecados. A gente está quase voltando no podcast da confissão. A confissão perfeita. Eu nem sei se eu contei esse já no podcast da confissão. Acho que não. Mas é muito exorcístico isso. Sim. A pessoa... E depois, por que também? Porque o demônio é orgulhoso desde o princípio. Quando ele vê alguém praticando um ato de humildade... Que é a confissão, né? Que é a confissão. Ele foge correndo. Porque o demônio não suporta a humildade. Interessante. Quando a gente se humilha, ele se põe fora. Foi justamente...